Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar os nossos estudos aqui, ali na unidade 2, a partir da página 32, Sistema de Orientação, e vamos ficar bem ligados para a gente entender bem esse assunto, ok? A primeira coisa que a gente tem que entender que através do movimento aparente do Sol. Por que movimento aparente? Porque, na verdade, é a Terra que se movimenta através daquele movimento de rotação, um movimento ao redor do seu próprio eixo, e através desse movimento que se originam as direções básicas do nosso sistema ali de orientação, ok? Ou seja, através desse movimento de rotação da Terra, a gente percebe, a gente sabe que o Sol ele aparece a leste ou oriente e se põe a oeste, ocidente. E através disso nós conseguimos definir aí dois eixos de orientação: o eixo leste-oeste e o eixo norte-sul, que também são conhecidos como pontos cardeais e pontos colaterais, ou direções cardeais ou direções colaterais. Ou seja, norte-sul, leste-oeste são os pontos cardeais ou direções cardeais. E nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste são os pontos colaterais ou direções colaterais, ok? Aqui, ó, na página 32, nós temos esse símbolo conhecido como rosa dos ventos, que em todo mapa nós vamos ter esse símbolo, que nos aponta esses pontos colaterais e também os pontos cardeais. Os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, ok? Tranquilo aí? Se você acorda bem cedinho e você olha para o sol, é bem fácil da gente conseguir fazer isso. Você acorda bem cedinho, o sol está ali nascendo, como popularmente falamos, né? Ele começa a aparecer. Quando você vê o sol e você aponta a sua mão direita ali em direção ao sol, você vai ter o leste. Do outro lado, na sua mão esquerda, no seu braço esquerdo, você vai ter o oposto, oeste, leste, oeste. À sua frente, você vai ter o norte e atrás o sul, ok? Então, você localizou o sol logo cedo, né? Você está no acampamento, acordou e você quer ter a noção ou saber a direção norte, sul, leste, oeste, é só você apontar o seu braço, a sua mão direita para o sol, que vai ser leste, do outro lado esquerda vai ser oeste, à sua frente norte e atrás sul, ok? Tranquilo? Pontos cardeais e pontos colaterais, ou direções cardeais e direções colaterais. Tranquilo aí? Ok. Já na página 33, nós temos ali polo magnético, não é polo geográfico. Por quê? Nós temos os polos geográficos e os polos magnéticos. A Terra, a gente sabe que ela tem uma pequena inclinação, né? E essa inclinação vai nos mostrar a diferença dos pontos. Por exemplo, ou polos, tá? Polo norte geográfico. Olha aqui, ó, onde ele fica. Tá vendo a linhazinha traçada? Polo norte magnético, ó, a outra linha contínua ali, ok? Ou seja, o que acontece? Quando nós vamos utilizar uma bússola, a agulha da bússola sempre vai apontar para o polo magnético e não para o polo geográfico, que também esses polos geográficos são conhecidos como polos verdadeiros, tá bom? Então, a agulhazinha da bússola sempre aponta para o polo magnético e não geográfico. Por causa da inclinação da Terra, existe essa diferença entre esses polos, ok? Agora, quando nós vamos fazer uma pequena viagem, pequenas distâncias, a gente desconsidera
essa diferença, essa distorção, tá? Mas quando vamos fazer viagens muito longas, para a gente saber exatamente o norte, o sul, a gente tem que utilizar mapas especiais, fazer cálculos mais precisos para a gente saber, para a gente chegar exatamente onde nós queremos, ok? Mas em viagens curtas, distâncias pequenas, a gente pode desconsiderar essa distorção, essa diferença entre o polo magnético e o polo geográfico, ok? Tranquilo? Muito bem. Depois nós vamos aqui para localizando os lugares, o sistema de coordenadas geográficas. A gente entende que o sistema de coordenadas geográficas trata-se de um sistema de linhas imaginárias traçadas sobre todo o planeta, ok? Linhas imaginárias. Vocês lembram que eu até brinquei em sala de aula? Você não está viajando do hemisfério norte para o hemisfério sul e de repente fica agarrado na linha do Equador. Isso não acontece. Então são linhas imaginárias, tá? Todas essas linhas imaginárias ali traçadas sobre o planeta vão formar ali um sistema de coordenadas geográficas, ok? Aí nós temos as linhas, vamos imaginar, planeta Terra, as linhas horizontais, conhecidas como paralelos, que indicam as latitudes, e as linhas verticais, que indicam os meridianos, conhecidos como meridianos, e indicam as longitudes, ok? Ou seja, as linhas horizontais, sentido leste-oeste, são os paralelos que indicam as latitudes. As linhas verticais são os meridianos que indicam as longitudes, ou seja, de norte a sul. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Vamos seguir. Aqui, ó, antes da gente seguir, vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem, mostrando, ó, linha do Equador, né? Trópico de Câncer, que fica no hemisfério norte, o Círculo Polar Ártico, nós temos o Trópico de Capricórnio, que fica no hemisfério sul, o Círculo Polar Antártico, tá? Tudo isso, tá? Nós consideramos linhas imaginárias, ou são linhas imaginárias. Vamos virar ali na página 34 para a gente seguir. Na página 34 fala sobre os paralelos e as latitudes, ou seja, os paralelos são linhas imaginárias paralelas à linha do Equador. E a linha do Equador vai ser a latitude de referência zero, ou seja, a linha do Equador, bem aqui assim, vai dividir o globo, ok, em dois hemisférios, o hemisfério norte ou setentrional e o hemisfério sul ou meridional, ok? A linha do Equador, latitude zero, ok? Tranquilo? Vamos, agora para a gente entender, além do valor em graus que nós temos que estar, nós temos que informar também em qual hemisfério estamos para saber a latitude. Se estamos no hemisfério norte ou se estamos no hemisfério sul, ok? Aqui tem um planisfério, hemisfério norte e sul, bem interessante, que nos mostra isso que eu acabei de falar para vocês. Olha aqui, ó, linha do Equador, 0 grau. Então, acima, hemisfério norte, abaixo, hemisfério sul. E nós temos aqui, então, ó, que temos um ponto, ou um navio, vamos colocar assim, a 45 graus ao sul, ou seja, de latitude, né? Então, nós sabemos 45 graus sul de latitude, ou seja, esse navio, esse ponto, vamos colocar assim, pode estar a qualquer posição aqui de latitude 45 graus sul, ok? Então, aqui é bem complicado da gente achar um navio ou um ponto que seja informando somente a latitude e o hemisfério. Por isso que nós vamos entender um pouquinho à frente a questão das coordenadas geográficas. Por quê? Se eu falo que estou a 45 graus sul de latitude, eu estou em qualquer ponto desse aqui de latitude 45 graus no hemisfério sul. Ok? Tranquilo?
Entendemos agora, então, os paralelos, né, que nos indicam que são as linhas horizontais e tem como referência a linha do Equador, 0 grau, e que são linhas paralelas à linha do Equador no sentido horizontal, ok? Vamos ali na página 35, latitudes e temperatura, as zonas térmicas da Terra. Ou seja, quanto mais próximo eu estou da linha do Equador, ou seja, quanto mais baixa a minha latitude, quanto mais perto da linha do Equador, mais baixa a latitude. Quanto mais distante da linha do Equador, mais alta a minha latitude, ok? Tranquilo? Ou menor e maior, tá? Então, quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente fica. Por quê? Quanto mais próximo à linha do Equador, maior a incidência da luz solar ou da energia solar, ok? Porque a energia solar vai pegar de forma mais concentrada e direta aqui no centro do globo. Ou seja, essa parte é considerada como zonas intertropicais. Por que zonas intertropicais? Porque zona intertropical norte, zona intertropical sul, ok? Então dividimos o globo, o planeta, em basicamente 3 zonas térmicas. Ou seja, as zonas intertropicais, as zonas temperadas e as zonas polares. Okay? Que também entendemos como zona temperada norte, zona temperada sul, e zona polar norte e zona temperada sul, ok? Entendemos também que nós temos mais 2 linhas imaginárias em cada hemisfério, no hemisfério norte, acima da linha do Equador, e do hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, que seria o Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, ok? Tranquilo aí, pessoal? Relativamente fácil, né? É só a gente prestar atenção aí um pouquinho que a gente entende bem, tá? Então, quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente a região, porque estamos o que? Recebendo a incidência ou recebendo a luz solar, a energia solar de forma mais direta. Quanto mais distante da linha do Equador ou em latitudes altas, distante da linha do Equador, esses raios solares vão chegar de forma indireta, tá? E menos concentrado. Então, vão ser temperaturas mais baixas à medida que eu vou me afastando da zona intertropical ou da linha do Equador. Por exemplo, aqui nós temos, a zona temperada que vai ficar, a zona temperada norte que vai ficar entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. E a zona temperada sul que vai ficar entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Essa é a zona temperada. E a zona polar norte que vai ficar ali a partir do Círculo Polar Ártico em diante, em direção ao extremo norte. E o Círculo Polar Antártico, que é a zona polar, né? No caso sul, que vai ficar ali a partir do Círculo Polar Antártico em direção ao extremo sul do planeta. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Então vamos seguir. Agora vamos na página 36, os meridianos e as longitudes. Então, a gente entende que é o oposto, tá? Se os paralelos e latitudes são linhas imaginárias paralelas à linha do Equador e linhas horizontais, os meridianos, que indicam as longitudes, são linhas verticais. Os paralelos nós vamos ter, tá? Prestem atenção, de 0 da linha do Equador a 90 graus ao norte e de 0 da linha do Equador a 90 graus ao sul. Já os meridianos, presta atenção, são as linhas verticais a partir do meridiano de Greenwich, tá? Que é a nossa referência para os meridianos e as longitudes. Meridiano Greenwich, 0 grau, nós temos a partir dele 0 grau até o outro lado do planeta, ou também que nós chamamos de antimeridiano, 180 graus.
Então, 180 graus aqui e 180 graus aqui. Ou seja, 180 graus a partir do meridiano até o antimeridiano, 180 graus a leste, e 0 grau do meridiano de Greenwich até o antimeridiano a oeste, 180. Então, os paralelos nós vamos ter de 0 a 90 e os meridianos de 0 a 180. Ok? Tranquilo aí, pessoal? O meridiano de Greenwich também é conhecido como meridiano principal, que assim como nós temos nos paralelos a linha do Equador como referência, nós temos nos meridianos o meridiano de Greenwich como referência, sempre a partir dali 0 grau, tanto na linha do Equador quanto no meridiano de Greenwich, ok? Tranquilo? Então, a longitude, como eu defino a longitude? É a medida, a distância em graus, tá? Ali definida a partir do meridiano de Greenwich, ok? Essa é a longitude. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesse mapinha planisfério, hemisférios leste e oeste, ou seja, o meridiano de Greenwich, que passa ali nos arredores de Londres, capital do Reino Unido, ele é o ponto de referência para os nossos meridianos, que vão indicar as nossas longitudes, ou seja, e ele vai dividir também o planeta Terra, ou o globo, em hemisfério leste ou oriental e hemisfério oeste ou ocidental. Por exemplo, se eu pego a informação que eu tenho algum ponto ou um navio, vamos colocar assim, sempre gosto de dar esse exemplo navio, por ser algo maior assim para a gente entender, em algum oceano, se eu falo que eu estou a 45 graus a oeste, presta atenção, ó, longitude 45 graus oeste, eu sei que eu estou em algum ponto desse aqui no hemisfério oeste, ou seja, 45 graus oeste de longitude. Eu posso estar em qualquer ponto desse aqui, ó, no Oceano Atlântico Norte, no Oceano Atlântico Sul, ok? Tranquilo? E agora vamos ali para a parte final, cruzamento das coordenadas geográficas, que agora a gente entende que os paralelos e os meridianos são linhas perpendiculares, ou seja, elas vão se cruzar em algum ponto do planeta, tá? Os paralelos de zero, linha do Equador, a 90 graus norte, 0 da linha do Equador a 90 graus sul, e o meridiano de Greenwich, 0 grau, tá? A 180 graus oeste e 180 graus leste. Ok? Então, essas linhas imaginárias elas vão se cruzar ali do nosso planeta, em algum ponto elas vão estar se cruzando, ok? Então, a gente pode traçar ali, se a gente quiser traçar qualquer paralelo numa variação de 0 a 90 graus norte e sul, a gente pode traçar. Assim também a gente pode traçar qualquer, no caso ali, meridiano, tá? De 0 a 180 graus, ali de sentido leste-oeste, nós podemos traçar qualquer um. E traçando, elas vão se cruzar e nós vamos ter uma coordenada geográfica, que basicamente é o que? O cruzamento dessas linhas imaginárias, das latitudes, dos paralelos e meridianos, que indicam as latitudes e longitudes. Ok? Tranquilo? Vamos pegar o exemplo aqui, ó. Agora, se eu falo assim, ó, que eu estou, presta atenção, a 45 graus sul de latitude, eu sei que eu estou abaixo da linha do Equador, 45 graus sul de latitude, ou seja, a linha horizontal, e estou a 45 graus de longitude oeste, ou seja, agora sim eu cruzei as duas informações, latitude e longitude, e eu sei o ponto exato onde está, por exemplo, esse navio. Tá? 45 graus sul de latitude e 45 graus oeste de longitude, ou seja, latitude linhas horizontais, tá? E longitude linhas
verticais, ok? Cruzei, agora eu sei o ponto exato onde está aquela embarcação, aquele navio. Tranquilo aí, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Agora eu vou passar algumas atividades para vocês fazerem, para na próxima videoaula a gente corrigi-las, tá bom? Vocês, então, anotem aí as atividades, as duas atividades da página 35 da apostila, 37 também da apostila. E vamos lá no CA, a partir da página 17 até a página 22. Na página 22, vocês vão fazer somente a A e a B ali da página 22, porque a partir da tarefa 17 é fuso horário, que eu ainda não expliquei para vocês, então vocês não poderão fazer, ok? Então, no CA, da página 17 à página 22, até a letra B, tá? E na apostila, vocês vão fazer da página 35 e 37, ok? Até a próxima, um grande abraço, se cuidem aí, tá bom? Tchau, tchau, gente!